Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Fabinho aqui. Hoje o vídeo é um pouco diferente dos que a gente está acostumado, contando histórias, falando sobre modalidades. Hoje eu resolvi fazer um tutorial de como editar um vídeo de salto duplo utilizando o Adobe Premiere. E você vai poder aprender passo a passo comigo e vai poder utilizar essa edição para aquilo que você quiser, não somente, obviamente, para o paraquedismo. Existem várias e várias formas de criar uma edição no Premiere, tá bom? Eu mesmo, quando estou editando os meus vídeos, eu utilizo de maneiras muito mais avançadas, porém, para fins de tutorial, eu vou fazer passo a passo da maneira mais simples e tranquila para que você possa assimilar o máximo de conhecimentos possíveis, tá bom? Porque depois a velocidade vem com a experiência e você vai criando novas habilidades e novas manhas. Eu recomendo também que você pegue um bloquinho de notas, um caderno, um papel aí, o que você achar melhor, para tomar notas de alguns atalhos que eu vou passar aí durante esse tutorial, que vai facilitar a sua vida na hora de editar, beleza? Tudo pronto? Vamos lá? Bom, pessoal, então a primeira coisa que nós precisamos fazer é importar as imagens da nossa câmera. Seja GoPro, seja uma DSLR, uma mirrorless, não importa. A gente tem que importar essas imagens para dentro do nosso computador. Eu recomendo fortemente que você seja uma pessoa bem organizada, porque isso vai te ajudar em todas as etapas do processo, tá bom? Então, para adiantar, para agilizar, o que é que eu fiz? Eu peguei as imagens da GoPro, de um salto duplo, que vocês vão acompanhar a edição, e eu criei uma pastinha aqui, olha, tutorial de salto duplo. Dentro dessa pasta tutorial de salto duplo, eu costumo organizar por câmeras e por quem foram os cinegrafistas. Então, eu criei uma pasta GoPro. Dentro da pasta GoPro, eu criei mais duas pastas, uma Fabinho, que eu fui o câmera desse salto, e o Fábio Pombo, um dos nossos profissionais da GoFly, foi o piloto do salto duplo. E dentro dessas pastas, então, você tem acesso a todos os arquivos. Eu já fiz isso somente para fins didáticos e para agilizar aqui o nosso tutorial, tá bom? Então, vamos abrir aqui o nosso Premiere. Quando a gente abre o Premiere, ele vem com essa tela de entrada e eu vou criar um novo projeto. Dentro dessa janela de novo projeto, basicamente o que a gente tem que preencher é o nome. Então, tutorial de salto duplo, ou pode ser também tutorial de edição. E aqui, quando a gente clica no Browse, a gente pode vir na pastinha, por exemplo, edições GoFly, e eu já tenho essa pasta, tutorial de salto duplo. Então, eu vou criar esse arquivo aqui, esse nome de arquivo tutorial de edição, dentro dessa pasta tutorial de salto duplo. Vou dar OK. Essas outras configurações para fins desse tutorial a gente não vai precisar alterar nada. E assim que você dá OK, o Premiere abre então a página padrão dele, o modo padrão com todas as janelas de edição. Eu sei que no primeiro momento isso pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas lembre-se, esse é um tutorial básico. Eu não vou passar através de todas as janelas aqui, porque senão a gente utilizaria muito tempo e já são coisas um pouco mais avançadas, dependendo daquilo que a gente quiser fazer com as imagens, tá bom? Não vou ensinar colorimetria, color grading, color correction, hoje não é o intuito do vídeo, é somente vocês aprenderem o básico bacana para fazer uma edição. Eu acho mais fácil, à medida que a gente for trabalhando, eu for mostrando cada uma das janelas, tá? Porque senão vai acumular muito conhecimento e talvez vocês fiquem um pouco confusos. Então, vamos do arroz com feijão, vamos do básico que vai ficar legal para vocês. Então, voltando nessa janela, onde eu importei aquela pastinha que eu falei para vocês, a primeira coisa que eu costumo fazer é clicar na pasta GoPro e arrastar ela para o nosso Premiere. Como vocês podem ver aqui, o que acontece? Ele já traz a pasta GoPro com todos os arquivos dentro. Essa é uma maneira que eu acho bem
fácil, bem tranquila de me organizar, tá bom? Feito isso, pessoal, nós temos nessa parte aqui abaixo a timeline, que é a linha de tempo, é a sequência que a gente vai criar. Existem algumas maneiras de fazer. Eu vou mostrar como ela deve ser feita da maneira mais correta, vamos dizer assim. Então, quando você clica nesse íconezinho aqui, olha, ele abre um menu drop-down aqui de opções, um leque de opções. E uma dessas opções é sequência. Então, clicando em nova sequência, ele vai abrir uma caixa de diálogo com uma série de opções que você pode clicar para editar. Geralmente, a gente vai escolher basicamente duas aqui. A primeira é o seguinte, pessoal, dentro dessa pasta DNxHD, nós temos várias opções. E para fins de edição NTSC padrão, sem falar em frame cinemático, nada, a gente vai escolher aqui, ó, 1080, quando as suas imagens forem em Full HD, tá bom? Então, 1080 e o frame rate aqui, a taxa de quadros de 29.97. Então, ele vai vir fechado assim, é só você clicar aqui na seta, e aqui você pode escolher tanto o HQ quanto o HQX, 1080p 29.97. Isso significa que a imagem vai estar em Full HD e o frame rate, a taxa de quadros, é 29.97. Se por acaso você captura as imagens em 4K e quer editar em 4K, você pode fechar esse aqui e vir no outro aqui, ó, DNxHR. Dentro aqui do HR, aí sim ele vai abrir outras opções também com resoluções mais altas. Então, por exemplo, você pode vir aqui no UHD 2997, porque se vocês olharem aqui ao lado, vocês vão ver 3840 por 260, que é a resolução 4K aqui que a gente está acostumado. E também com a mesma taxa de quadro, 2997. Beleza? Ah, mas eu quero editar com aquele perfil um pouco mais cinemático, com outra taxa de quadros, sem problema nenhum. Muitas vezes eu também edito. Eu venho aqui em 23.976, que é o frame rate cinemático, e a gente pode escolher aqui também, olha, DNxHQ 1080, só muda aqui a taxa de quadros, tá bom? Então vamos nos ater hoje a esse aqui, DNxHQ 1080p 29.97. Quando a gente clicar OK, ele vai criar essa sequência aqui pra gente e vai habilitar então a nossa timeline. Como vocês podem ver, por enquanto ela está vazia, porque não tem nenhum arquivo aqui. E como é que funciona, pessoal? É assim, olha, V1, V2, V3 são tracks, são faixas de vídeo, tá bom? V1, V2, V3. E para baixo, A1, A2, A3, A4 são faixas de áudio. Se a gente der um double clique aqui, ele vai expandir, ele vai ficar maior, vai ficar mais fácil da gente enxergar os nossos arquivos. Conforme nós formos colocando os arquivos aqui, a gente vai criando a nossa sequência real aqui, é aquilo que a gente vai renderizar no final, aquilo que a gente vai dar saída, é da maneira que o nosso videozinho vai ficar. Então, uma coisa importante só para eu dizer para vocês nesse momento é assim, se eu colocar uma faixa aqui no V1 e colocar outra no V2, o que tiver acima vai sobrepor o que estará abaixo. Então, se eu colocar um vídeo nessa primeira faixa, no vídeo 1, e outro em cima, você só vai ver o que está acima do que está abaixo. Vamos vir aqui no primeiro arquivo. Deixa eu abrir um parênteses. Uma coisa muito importante, antes de você editar, é conhecer as imagens, é conhecer aquilo que foi filmado. Muitas vezes não é você quem gerou essas imagens, quem filmou. Muitas vezes a pessoa te dá os arquivos e você tem que se virar para editar. Então, antes de editar, é muito importante que você realmente conheça esses arquivos e saiba o que é que tem em cada um e, eventualmente, até assim, o que é que o diretor quer, qual é o intuito do vídeo, como é que você quer expor, como é que você quer entregar essas imagens, qual a história que você quer contar. Como no caso, fui eu, junto com o Fábio Pombo,
quem geramos essas imagens, fica mais fácil entender, tá bom? Então, por exemplo, dando um double clique aqui no primeiro, ele vai abrir aqui na parte de baixo. Eu vou desabilitar a minha câmera agora para ficar mais fácil aqui para vocês. Prontinho. Então, aqui nesse quadro de baixo ficam as imagens, rascunhos, vamos dizer assim. Você vê que aqui tem o source e quando você aperta a barra de espaço, ele começa a tocar. Muito bom dia, domingão! Tá? Sempre que você apertar o espaço, ele dá play ou pause. Play ou pause. Então olha lá. Aqui na GoFly. Aí. Apertei, pause. Tô encontrando aqui o Apertei, play. Você também pode usar essa pombinho. Pra tecla. quê, pombinha? Tá? Aí, vamos fazer o Eu prefiro usar sempre a barra de espaço por ser mais rápido. É um dos primeiros atalhos básicos que você precisa saber. Então, voltando aqui no início, eu comecei o vídeo andando e indo para nossa sala VIP para fazer a apresentação da nossa passageira. Uma coisa que você pode fazer aqui já para começar a agilizar é assim: a partir do ponto que você quiser que vá para a edição, você pode ou clicar aqui nesse ícone aqui abaixo, olha, que chama Mark In, que é o ponto de entrada, ou também no teclado apertar a letra I. Então a letra I, quando você aperta, veja bem, ele marcou aqui o ponto de entrada. Apertando a barra de espaço, muito bom dia! Ele vai tocar o vídeo e a gente vai acompanhar esse vídeo até o momento que a gente quiser dar a saída dele, até o momento que a gente não quer mais que o vídeo seja transportado para a nossa sequência, tá bom? Então vamos acompanhar. Domingão aqui na GoFly. Tô encontrando aqui o pombinho. Pra quê, pombinha? É isso aí, vamos fazer o primeiro salto de paraquedas da Carla. Mas é, André. Então, pessoal, eu vou colocar aqui direto no ponto de saída. Olha, vamos lá, ó. Então vamos. É isso aí. Pronto. Eu perguntei se ela estava pronta, ela levantou, então o pombinho vai começar o processo de equipagem. Nesse ponto, eu não quero mais ter uma imagem desse take. Então, eu posso vir aqui nesse outro ícone e apertar, né, clicar aqui no Mark Out ou apertar a letra O. Olha o que acontece. Ele marcou o ponto de saída. Daqui em diante, nada mais será transportado aqui para a nossa linha do tempo. Agora, um detalhe importante, pessoal. Se eu clicar aqui nesse ícone que tem um filme, ele vai arrastar somente o vídeo. Estão vendo? Somente o vídeo. Se eu clicar aqui em áudio, onde tem esse áudiozinho aqui, ele vai transportar somente o áudio. Tá, mas eu quero vídeo e áudio, né? Então tá bom. Você clica aqui na imagem e arrasta. E aí sim, você terá o vídeo e o áudio transportado para a sua timeline, para a sua sequência. E aí o Premiere ele dá uma caixa de diálogos aqui. O que isso significa? Significa que quando a gente criou a nossa sequência, se vocês bem se lembram, a gente criou com 29.97 frames, certo? Mas, quando eu filmei o salto duplo dela, eu utilizei aqui, olha, 119,88, praticamente aí os 120 frames por segundo que a GoPro faz. E o que isso significa? Significa que não é o mesmo frame rate da linha do tempo que a gente criou, da timeline. E ele me pergunta aqui, o Premiere, se eu quero mudar a sequência, né, os ajustes da sequência, ou se eu quero manter aquelas que eu criei. E eu vou dizer que eu quero manter, porque não é só o frame rate que é impactado, é também o tamanho dessa imagem. Eu filmei em 2.7K. E como vocês viram, a gente criou aqui em Full HD, em 1080. Então essa imagem aqui, ela é bem maior do que a imagem final, porque eu vou ter recursos para fazer crop, para outras coisas. Para fins de tutorial, eu estou dando saída nesse vídeo em 1080. Então eu vou clicar aqui que eu quero manter os ajustes existentes. Pronto. Uma vez feito isso, agora a gente pode ver que o nosso vídeo rascunho foi transportado aqui para a timeline, para a nossa sequência, e então foi gerado já uma visão daquilo que efetivamente vai ser exportado no final. Apertando a barra de espaço
com essa caixa selecionada, vocês podem ver que vai tocar aqui, ó. Muito bom dia! Domingão aqui na GoFly. Estão vendo, pessoal? Mas existe um ajuste que nós temos que fazer aqui. Por quê? Como eu falei agora, esse vídeo aqui ele está em 2.7K, porém a nossa timeline aqui está em 1080. Vou ensinar de duas maneiras como ajustar isso. A primeira é o seguinte, pessoal. Aqui do lado, vocês podem ver que na aba de Effect Controls, que é de controle de efeitos, existe uma série de ajustes aqui. Agora a gente não vai aprender todos eles, vamos aprender os principais. E o que é o principal? Você pode posicionar, clicando e arrastando essa janela para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Clicando aqui você volta da maneira original. E aqui também você tem o modo de escala. Clicando e arrastando aqui você pode diminuir o vídeo ou aumentar o vídeo. Então, voltando novamente ao original, em 100% do 2.7, ele volta para essa imagem que a gente tem aqui. Como é que a gente pode fazer? Uma das maneiras é, se você clicar, você também pode digitar. Você pode digitar qualquer valor. Eu sei que se eu digitar 71% dessa imagem 2.7, ela vai voltar a se encaixar no 1080. Então, digitando 71, como vocês podem ver, ela voltou a ficar com o mesmo enquadramento dessa que nós tínhamos aqui. Outra maneira de fazer isso é o seguinte, novamente clicando nesse clipe aqui, ele habilita os controles de efeito para esse vídeo. Voltando aqui para 100%, a outra forma é clicar com o botão direito do mouse aqui, e vir aqui, ó, Set to Frame Size. Quando você clica em Set to Frame Size, você pode ver que automaticamente ele já ajusta e já coloca os mesmos 71% na janela de escala. Isso não vai acontecer caso você tenha filmado em Full HD e esteja editando também com o mesmo tamanho de janela, que não foi o caso desse vídeo. Então, vamos adiante. Como eu falei antes, apertando a barra de espaço, a gente dá play. E uma coisa que a gente tem que começar a se ligar agora, pessoal, nessa caixa de áudio, porque a nossa intenção é que nunca chegue no zero. A gente tem que sempre parar entre o -6, no máximo aqui entre o -3. Então, eu vou dar um play, prestem atenção. Muito bom dia! Domingão aqui na GoFly. Estou encontrando aqui o pombinho. Pra quê, pombinho? Então, como vocês podem ver, o áudio está com o ganho correto, porque depois a gente vai aprender até a colocar uma música no vídeo, que é algo que eu faço de forma diferente quando eu estou editando. Primeiro eu coloco uma música que seja bem legal, que se encaixe bem com a edição, e aí depois eu começo a fazer a edição em cima dela. Mas como eu falei, para fins de tutorial, o importante é eu ensinar vocês a utilizar o software e montar um vídeo da maneira correta. Então, uma vez que o pombinho termina esse clipe, olha só. Você tá pronta? Então vamos. É isso aí. Olha lá. Acabou aqui e não tem mais nenhuma imagem. O que nós fazemos? A gente vem aqui na segunda imagem e começamos a dar uma olhada nela, ver o que a gente vai querer utilizar desse segundo take aqui que foi feito. Então, vamos lá. Ó, aqui dá para ver que ela começa a colocar o pé no equipamento. Então, de novo, aperto a tecla I para marcar o ponto inicial. E aqui eu vejo que ela está sendo equipada. Ó. Maluco do meu cunhado. E o cunhadão, já foi? Já foi, tô chegando já. Ah, então tá bom. Ó, então tá bom. Digamos que esse seja o take final. Eu aperto o O e ele marcou. Lembra, eu posso clicar aqui no Mark Out ou apertar a letra O no meu teclado e novamente eu tenho um trecho aqui marcado. Como é que a gente faz? Clica e arrasta aqui na imagem e joga na sequência. Vocês podem ver, ó, que quando a gente coloca um na sequência do outro, ele gruda. Se isso não tiver habilitado, é só você clicar aqui, Snap in Timeline, que é o shortcut, é o atalho S no teclado. Você habilita ou desabilita o ímã. Isso serve
para fazer com que essas imagens grudem. Ah, mas eu arrastei errado, eu trouxe mais para frente e olha só, ficou um buracão aqui preto. Não tem problema. Clica aqui, tenha certeza que você selecionou os dois, né? E arraste e ele gruda no próximo. Como é que fica o resultado final? Salto, vamos lá levar a Carlinha agora. Demorou, vamos lá. Você tá pronta? Prontíssima. Então vamos. É isso aí. Entendeu? Ó, a história começa a ser formada. Aqui eu vou fazer uma edição mais rápida, somente para vocês entenderem a mecânica da edição do vídeo, tá? Então, por exemplo, esse terceiro clipe já foi para a parte da frente do nosso hangar, onde ela vai simular a posição de queda livre. Então, novamente, eu posso apertar o I, solto, acompanho. Olha, veja que começou a mexer a imagem aqui. Então, eu vou gerar uma nova inserção, um novo ponto de entrada. Então, aperto o I de novo, ou aperto aqui, Mark In. Novamente foi marcado o ponto de entrada. Muito bem, muito bem. Nessa fase, o pombinho já estava ensinando a posição de queda livre para ela. Eu vou adiantar aqui. Ó, até a hora que ela dá tchau. Ó, manda beijo, coração. Pronto. Aperto o O e arrasto novamente. E assim, pessoal, a gente vai criando a nossa sequência. Olha como é que ficou quando termina esse clipe e vai para o próximo. E o cunhadão, já foi? Já foi, tô chegando já. Ah, então tá bom. Tá vendo? Quando ela fala do cunhado dela, eu cortei e a gente já foi para o próximo clipe, onde estamos à frente do hangar. Já foi, tô chegando já. Ah, então tá bom. Beleza, pessoal? E assim por diante. Vamos colocar aqui o próximo clipe dela já indo para o avião. Então vamos lá. Marquei a entrada. Aqui a gente bate um papo. E aqui, por exemplo, apertei a tecla O novamente e arrasto na sequência. Próximo clipe é o nosso avião. Vamos ver, ó, o avião sendo acionado. Então, marquei. Estou indo para frente e para trás para escolher um ponto. Digamos que aqui eu queira que esse take termine. Eu vou arrastar. Ah, puxa, mas está ficando muito aqui na beira. Tudo bem, tem várias formas de você mexer aqui. Nessa barra horizontal abaixo, se você clicar e arrastar, você leva o seu clipe mais para frente ou mais para trás. Outro atalho muito importante é o zoom. Porque às vezes a gente quer ver com mais detalhes, às vezes a gente quer ter uma visão geral da nossa sequência. Então, apertando mais e o menos no teclado, você consegue dar mais zoom ou menos zoom na nossa sequência, tá bom? Então, aqui no próximo clipe, eu estava editando essa parte do avião em acionamento, e aqui ela já vem para o embarque. Então, eu vou, dentro do mesmo clipe, selecionar um outro trecho. Marquei um outro trecho. Aqui ela vem caminhando. E aqui o pombinho deu um joia para a câmera. Eu vou marcar a saída e vou arrastar novamente para cá. Beleza? E assim por diante, pessoal. Vamos até o final aqui. Ó, ela é muito fotogênica. Ela tá rindo aqui para a imagem. Vou marcar o ponto de entrada. Olha lá. Tá vendo? Ó, feliz, batendo palma, marquei o ponto de saída, arrastei para cá. Aí aqui o avião já vai decolar. Então vamos lá, ó. Marquei um ponto de entrada. E aqui marquei o ponto de saída. Porque começou com o avião correndo na pista, o avião decolou. E aí eu filmei a parte de fora para mostrar que a gente já está ganhando altura. Vou arrastar novamente para cá. Veja só, como eu falei, ó, aqui está muito na beirada, não tem problema. Clica aqui embaixo e arrasta. Ou, se você quiser ver com menos zoom ou mais zoom, tecla menos ou tecla mais no teclado. Tá bom? Beleza. Próximo clipe é a metade do caminho. Aqui eu vou marcar a entrada. Muito bem, olha lá, você batendo papo aí descontraído. Aqui a gente bate um papo com a passageira dentro do avião.
marido dela. Pronto, terminou o take. Tecla O novamente, arrastamos para cá. Próximo take é então a queda livre. Vamos lá. Ó, para fins aqui desse vídeo, eu vou colocar a partir do momento que eu estou pendurado na porta e que o pombinho está se ajeitando com ela, tá bom? Então, aperto o I. Aqui o pombinho está se arrumando na porta. Aqui ele deu OK e ele vai sair com ela. Bom, agora, pessoal, tem uma série de coisas que eu posso ensinar para vocês, mas eu realmente quero deixar esse tutorial o mais simples possível para não sobrecarregar vocês com muita informação. Então, o que é que eu vou fazer? Só para vocês aprenderem, eu vou deixar em velocidade normal, tudo normal, e vou soltar esse clipe para vocês entenderem depois como é que a gente pode fazer uma câmera lenta. Então, por exemplo, vou soltar o clipe. Até aqui. Vou apertar o O e vou arrastar para minha linha do tempo. Só que agora eu resolvi que eu quero fazer em câmera lenta. Então vou ensinar para vocês uma das maneiras, sem falar de speed ramp, que é algo mais avançado, tá? Eu vou ensinar o padrão, como fazer para jogar esse clipe em câmera lenta, tá bom? Então olha só, vamos novamente aqui e eu vou com a barra de espaço até o momento que o pombinho vai sair do avião. Então vamos lá. Então, pessoal, olha só, aqui, certo? Ele está saindo da aeronave, não tá? Eu vou apertar o I para marcar. E digamos que até aqui, esse pequeno trecho, eu quero em câmera lenta. Como é que a gente pode fazer? Dessa vez, eu não vou arrastar o áudio, eu vou arrastar somente o vídeo e vou trazer aqui para a nossa linha do tempo. Então, como vocês podem ver, eu estou dando mais, né, para dar o zoom. Ficou um trecho bem menor do que o anterior, porque é só esse trechinho que eu quero em câmera lenta. Clique com o botão direito do mouse, vem aqui em Speed Duration, e aqui nessa caixa de diálogo você pode escolher a velocidade ou a duração do clipe. Como eu filmei em 120 frames por segundo e essa nossa timeline ela tem 30, então ela é 4 vezes mais lenta, entre aspas, do que o nosso clipe. Com isso, eu poderia diminuir para até 25%, que é 1/4. Se você tiver filmado em 60 frames por segundo, você poderia diminuir até 50. Isso eu estou falando de maneira padrão, sem usar recursos adicionais, que pode fazer sim com que você diminua mais ainda a taxa de quadros aqui, a velocidade. Então, ó, eu vou colocar em 25% e vou dar um OK. Quando eu dei um OK, vocês podem ver que esse clipe ficou maior. Por que ficou maior? Porque ele está durando mais, porque eu coloquei em slow motion. Então veja aqui na imagem como fica a câmera lenta. Ela fica muito boa porque eu filmei em 120 frames por segundo. Então o slow fica perfeito, certo? E depois a gente tem que continuar o nosso salto. Então eu volto para cá e já vou selecionar um trecho aqui mais para frente, onde eu me aproximo dos dois, e novamente eu vou marcar o I e vou marcar o Out Point e vou arrastar isso para cá. Só que lembrem-se, pessoal, a gente tem uma outra visão aqui, a gente tem a visão do pombo, lembra? Então, na visão do pombo, ele também fez clipes, vejam só, se eu der um double click, ele está dentro do avião, ó, ele se cumprimentando antes de sair, e aqui na porta a gente também tem a visão do pombo. Então vamos encaixar a visão do pombo aqui para a gente ter duas visões? Então vamos lá, olha só, vamos voltar aqui, ó, o pombo aqui também está saindo do avião, eu aperto o I, olha lá, saiu, mandou beijo e vai soltar a drag. Então aqui eu aperto o O, e aí eu posso arrastar a imagem do pombo para cá.
Aí que começa o nosso quebra-cabeças. Aonde é que eu quero colocar a imagem no pombo? Vamos ver. Então, por exemplo, essa aqui é a imagem que eu fiz, certo? Ó, ela vai sair do avião aqui, ó. Beleza? Porém, essa aqui é em velocidade normal e essa aqui é em slow motion, em câmera lenta. Como é que eu posso fazer para encaixar essa imagem do pombo aqui no meio? Tem várias formas de fazer. Uma básica é somente você selecionar os clipes que estão à direita, arrastá-los para a direita e vir aqui com a imagem do pombo e arrastar ele para o meio aqui dos outros clipes. Selecionando novamente, você consegue voltar. Existem maneiras muito mais avançadas de fazer isso, pessoal, mas eu estou ensinando a forma básica para você entender que não há problema você mudar a ordem das sequências, uma vez que você já colocou elas na timeline, tá? Então, olha só. Saiu. Aí o pombinho sai. Eu deixei sem áudio de propósito, isso não tem problema nenhum, vocês vão ver depois. Olha só. Então o pombinho sai, aí ele sai na visão dele, e aí ele sai novamente em câmera lenta. Beleza? Voltando aqui, dando um double clique para minha visão do salto, a gente já arrastou um trechinho para cá, e a gente pode ficar nesse vai e vem, para ficar mais legal, para não ficar um take só. Então, por exemplo, aqui eu aperto o I novamente. Peguei esse trecho dela curtindo o salto, aperto o O, arrasto para cá, e assim a gente vai montando nossa quebra-cabeça. Olha só, pessoal, aqui tem a minha visão em câmera lenta do pombo, depois nós temos a visão dela curtindo, e aí já vem uma visão, por exemplo, do pombo. Aí você fala, poxa, mas eu quero inverter essas duas aqui, eu prefiro a do pombo antes, sem problema nenhum, olha só. Você clica, arrasta para depois. Inclusive você pode fazer aquilo que eu te falei, arrastar, errei, trouxe para cá, não tem problema. Gruda aqui, seleciona as duas e volta para cá. Pronto, as imagens estão invertidas já. Então olha só, essa é a minha visão, aí vem a visão do pombo e novamente vem a minha visão como câmera. E assim a gente vai fazendo as edições, a gente vai montando os nossos clipes, olha só. Vou marcar novamente. Ó, ela tá curtindo, o pombinho vai girar. Pronto, o pombinho girou, pego um pouco do giro, trago para cá, volto na minha. Vamos dizer que agora eu já queira filmar a abertura, tá bom? Então, ó, eu vou até o momento da abertura. Vamos dizer que eu queira aqui, eu dou um play. E até aqui eu filmei a abertura. Tecla O para marcar a saída. Lembra que você pode sempre usar aqui o Mark In e Mark Out. Eu prefiro pelo teclado porque vai mais rápido. E aqui eu vou fazer em câmera lenta novamente, pessoal. Então, clica com o botão direito, vem aqui em Speed. Só que agora, ao invés de 25%, eu vou usar somente 50% da velocidade original. Então ela vai ficar um pouquinho mais rápida do que a imagem da saída. Então olha só. Tá com 50%, olha lá, é um slow um pouco menos lento do que a outra, olha lá, aí o pombinho vai embora, e digamos que depois desse momento, eu já quero filmar o pouso, porque aqui, na verdade, olha, tem uma imagem do pombinho conversando com ela, a gente pode até colocar também um pouco, não tem problema nenhum, ó, olha lá, aí girou, olha lá, uhul, girou, ela gostou, e a gente traz isso para nossa sequência. E depois disso, o que vem? O pouso. Então, venho no meu último clipe. E aqui, olha, o pombinho tá vindo, ó. Então, digamos que eu queira a partir daqui. A gente solta, acompanha novamente. Olha lá. Que maravilha, gente! Foi tudo de bom. Foi um espetáculo. Nunca vivi nada assim parecido na vida. Pronto. Digamos que vem até aqui. Aí aqui a gente arrasta,
E aqui tem uma cena legal, olha só que bacana, quer ver? Ó, a filha dela, ó que bonitinha, veio correndo. Então, eu posso pegar outro take aqui, outro ponto de inserção. Olha lá. Filha, foi Tô viva, claro! Tá mais viva que nunca! Se voltar pra gente pular junto, viu? Quando você tiver 12 anos, sabe? Então pronto, digamos que acabou aqui, tá? Esse é o último clipe. Agora, apertando o menos aqui, que eu te falei do zoom in, zoom out, ó, a gente consegue já ver a nossa timeline inteira. Aqui, eu já tô vendo que tá demorando 4 minutos e 38. Para fins aqui do tutorial, tá ótimo, foi um vídeo bem tranquilo, porém, a gente ainda não terminou. Deixa eu agora habilitar aqui minha câmera de novo, tô aqui. Vamos começar agora a fazer o que a gente chama de um segundo estágio. Vamos colocar música? Então é o seguinte, pessoal, deixa eu dar uma dica muito importante. Hoje em dia, não só o YouTube, como outras mídias sociais estão fechando o cerco em cima de músicas com direitos autorais. Então, o que acontece geralmente quando você sobe um vídeo desse no teu canal do YouTube é que o dono da música, o detentor dos direitos autorais, ele até deixa você manter o vídeo no ar, porém, tudo que gerar de monetização, tudo que gerar de receita, vai para ele por ser o detentor da música, né? Existem vários sites que você pode escolher músicas sem direitos autorais, muitos deles são pagos, mas também há opções de graça. O próprio YouTube tem uma galeria que você pode baixar músicas gratuitas e atualmente nós aqui da GoFly estamos assinando o Epidemic Sound, que é um desses sites de músicas. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. A gente já assinou Artlist, já assinamos outros. Atualmente a gente está com o Epidemic Sound, porque a gente gosta bastante, tem bastante variedade, muitas músicas legais. E eu vou agilizar e já vou pegar uma música de lá para fins dessa edição aqui, tá bom? Bom, então uma vez que a gente já tem a música, como é que a gente importa ela aqui pro Premiere? Como eu falei para vocês, eu gosto de ser bem organizado. Então, clicando aqui nessa pastinha New Bin, a gente pode criar uma nova pasta e eu vou colocar músicas. Agora sim, eu posso importar as músicas para cá. A maneira que eu mais gosto de fazer isso é clicando e arrastando. Uma vez feito isso, a música já vai aparecer aqui. Se a gente der um double click, a gente vai poder escutar a música aqui, ó. Lembrem que eu falei para vocês que o ideal é nunca chegar aqui nessa linha do zero para não bater no pico. Lembrem-se que quando eu arrastar essa música aqui para a linha do tempo, ela vai se somar com o áudio das pessoas falando. Então, isso também não é muito legal porque vai estourar. Mas fiquem tranquilos que eu vou ensinar como abaixar esse volume. Então, eu já peguei essa música aqui que é bem legal. Eu achei ela bem bacana. A gente vai fazer o quê? Vamos clicar e arrastar essa música para o track 2, para essa faixa 2 aqui de áudio, que vai ficar embaixo dessa faixa 1, que é a faixa dos diálogos, do barulho do vento e etc, tá? Então, olha, clicando e arrastando aqui para o 2, a gente tem então a nossa música. Vou dar um double click aqui ao lado, porque ele expande o track. E veja como vai ficar muito alto o som da música. A gente não vai conseguir escutar o que as pessoas estão falando. Vejam só. Muito bom dia! Domingão aqui na GoFly. Estou encontrando aqui o Pombinho. Pra quê, Pombinho? É isso aí, vamos fazer o primeiro salto. Tá vendo? Ficou muito alto. A maneira mais fácil de abaixar o volume é clicar nessa barra horizontal aqui. Se você deixar o mouse parado, vocês vão ver que aqui ele mostra 0 decibéis, menos 0. Clica e arrasta para baixo e aí vocês vão vendo que vai aparecendo menos tantos decibéis, tanto quanto você quiser. Geralmente, entre menos 15 até menos 25 vai ser um volume bom, um valor bom para áudio ambiente. Veja só como diminuiu.
de paraquedas da Carla, veio lá de Oliveira, Minas Gerais, 550 quilômetros para fazer um salto de paraquedas. Ah, que bom que é o primeiro dela, não teu, né, cara? Não, Foi o primeiro salto, eu falei, opa, mas é o dela. E aí você vai escutando e vai vendo se tá de acordo com o que você acha bom ou se você acha que o áudio ainda tá muito alto em relação aos diálogos, tá bom? Então, por enquanto tá bom, eu vou deixar dessa forma e vamos acompanhando. A música vai ficar tocando, como vocês podem ver, ó, a faixa de música vem até aqui, mas quando a gente for para queda livre, a gente vai trocar o áudio e vamos acompanhando, ver se ficou bom. Por exemplo, nesse take da área externa. Muito bem, muito bem. Você vai dobrar duas perninhas, mas aí, perfeito, isso. Tá. Então a música ficou de fundo, ficou legal, tá ótimo, vamos continuar. O que a gente pode fazer agora, pessoal? Nessa parte aqui, olha, dentro do avião, que ela vem para queda livre, a gente pode diminuir esse som e colocar uma nova música, tá bom? Então, por exemplo, onde que ela vai sair do avião, ó? Ela vai sair aqui, ó. O que a gente pode fazer de forma bem rápida? A gente pode trazer o som até aqui, porque é onde a gente quer que termine. E aí, como é que a gente faz para diminuir o som? Bom, existem algumas maneiras. Eu vou ensinar uma maneira relativamente fácil de fazer e deixo as maneiras avançadas para um vídeo futuro, combinado? Então vamos lá. Aqui você tem uma aba que é chamada aba de efeitos. Dentro da aba de efeitos, você vai ter várias transições, vários efeitos, todos aqui divididos em efeitos de vídeos, efeitos de áudios. Nesse caso aqui, a gente vai colocar uma transição de áudio. Então a gente vai clicar aqui, dentro do crossfade, e como você pode ver, já tem um quadradinho que está marcado em azul, porque é o default, é o padrão, é o Constant Power. A gente vai pegar essa transição e vai arrastar aqui para o final. Olha o que acontece. Ele aplica a transição no final da nossa track aqui, no caso da nossa música. Então, se eu der um play aqui, olha o que acontece. A música, ela baixa de forma gradual. Porém, o barulho do vento aqui está muito alto. Não tem problema, como eu falei que eu ensinaria na sequência, a gente já não fez isso na música, a gente não baixou a música, a gente pode baixar aqui também o volume do nosso vento. Então aqui, como o vento é um barulho muito forte, eu vou diminuir mais, olha só. E o vento, ele fica de fundo, tá bom? Aqui também, vamos acompanhar aqui, olha, dentro do avião, ó. Tá vendo? Eu tinha que deixar mais alto porque eu queria ouvir a voz dela. E olha o que acontece quando esse clipe termina e o próximo começa. Percebem que ele vem de um ruído mais alto e ele desce de forma muito abrupta? Para isso a gente usa também o mesmo efeito de transição, que é o Constant Power. Então olha só, cliquei, arrastei e eu vou colocar aqui, ó, no meio, entre os dois clipes. Por quê? Quando eu colocar aqui no meio, olha o que acontece na hora que eu solto o play aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho mais. Perceberam a diferença? Fica muito mais legal. Ele gradativamente baixa o volume para o próximo que eu ajustei aqui nessa barrinha horizontal. Beleza? Bom, vamos lá. A gente quer colocar uma nova música na queda livre. Então vamos escolher qualquer uma outra aqui. Vamos trazer de novo dentro da nossa pastinha aqui, ó, de música, tá bom? Deixa organizado. Então agora nós temos uma nova música aqui. Ó, vamos lá. Da mesma maneira que a gente fez no vídeo, eu vou fazer no áudio. Eu vou cortar essa música para ela entrar na hora que vem batida, que vem os drums, que vem realmente o ritmo da música e não essa introdução. Então veja só. Quando começa esse é onde eu quero. Então eu vou voltar. Como é que eu faço pelo teclado para ir ou voltar, pessoal, para adiantar? Olha só.
o meu cursor está aqui, certo? Se eu quiser ir para frente quadro a quadro, eu aperto a tecla, deixa eu só selecionar aqui, eu aperto a tecla da direita, a seta da direita ou a seta da esquerda. E como vocês podem ver aqui, olha, no nosso timecode, ó, ele vai de 1 em 1 frame, tá vendo? E se eu quiser ir um pouco mais rápido, eu seguro o Shift e aperto a tecla para a esquerda ou para a direita. E aí você vai ver que ele vai de 5 em 5, olha lá. Tá vendo? Então, por exemplo, digamos que eu queira a partir daqui, ó. Marquei. E olha o que vai acontecer na hora que eu solto o play. Tá vendo? Ele dá um shh e começa o ritmo. Então, eu vou arrastar para minha timeline. Aqui, ó, áudio 2. Na continuação daquele som antes, vou colocar essa música, que é o que a gente vai usar para queda livre, tá bom? O volume desse clipe também vai estar muito alto. Com isso, a gente clica e arrasta aqui e eu diminuo um pouco. Vamos ver como ficou o volume. Beleza, pessoal, ficou bom. Agora, em relação à transição, como ele estava vindo de uma música para outra, eu posso clicar aqui, se eu quiser apagar esse, eu clico só aqui, aperto o Delete no teclado, ele apaga, e aí eu posso vir aqui na aba de efeito novamente, e clicar e arrastar e colocar no meio entre os dois, porque daí significa que a gente vai diminuir o volume dessa música, dessa track, enquanto a gente aumenta o da outra ao mesmo tempo. É uma transição suave, tá bom? Vou habilitar aqui novamente minha câmera para vocês, eu acho que fica de repente mais didático. E olha só, quando a gente solta o play. Beleza? Tá bom. Aqui vocês podem ver que o barulho do vento ele está terminando também abruptamente. Não tem problema. Se eu quiser que ele termine gradualmente, eu clico e arrasto a transição para cá, aqui para o final. Pronto, aplicou. Ó. E aqui não tem mais barulho do vento. Tá bom? Vamos continuando. Aqui no final, olha. Beleza, pessoal. Agora eu vou ensinar mais uma coisa para vocês. Digamos que, da mesma maneira que a gente fez essa transição de áudio, a gente queira fazer a mesma transição suave no vídeo. Então, como é que a gente faz? Deixa eu fechar aqui o Audio Transitions. A gente vai abrir agora o Video Transitions, as transições de vídeo. E dentro do Dissolve, a gente tem o Cross Dissolve, que também tem um quadradinho azul mostrando que é a padrão. Deixa eu dar um zoom in aqui para vocês entenderem. Da mesma maneira que a gente fez no clipe de áudio, vamos fazer aqui no de vídeo. Clica e arrasta entre os dois, ó, entre os dois. E veja o que acontece, ó. Percebeu? Novamente, ó. Tá vendo? Então esse Cross Dissolve é a transição padrão, é aquela que vai dissolvendo uma imagem e colocando a outra gradativamente. Vamos voltar aqui no começo para vocês verem como ela funciona também, do seguinte sentido. O primeiro frame, quando eu solto o play, você vê que ele já começa com a tela ativa, né? Mas eu posso usar outra aqui, por exemplo, Deep to Black. Por quê? Eu arrasto para cá e ele começa do preto até a imagem aparecer, veja só. Muito bom. Tá vendo? Ela aparece. Da mesma maneira, eu posso fazer a mesma coisa no áudio, então vem aqui de novo em Audio Transitions, e a gente pode arrastar isso aqui tanto para cá, que é a trilha sonora do que a gente está falando, da GoPro no caso, quanto para a música. Uma vez feito isso, olha só, tudo vai entrar gradativamente. Muito bom dia! Domingão aqui na GoPro. Perceberam? Então tá bom, esse é um detalhe que eu queria passar para vocês aqui da entrada. Voltando aqui para o nosso vídeo, a gente colocou a transição, então, olha.
tá bom? E aqui, novamente, é aquela última cena onde ela chama a filha dela, né? A gente pode também, se quiser, colocar uma outra transição de vídeo, que é aquela cross dissolve. Na verdade, existem várias outras, que daí você pode ir experimentando. Existem vários... Nossa, tem um mundo inteiro de transições que você pode comprar aí pela internet. Tem vários produtores incríveis. Essas são as padrões, e como esse é um vídeo bem padrão, é um tutorial bem inicial, eu só estou usando a cross dissolve para você só entender a dinâmica de como funciona o Premiere, tá bom? Então, clicando e arrastando aqui novamente, a gente pode botar mais uma transição, onde ela fala que adorou a experiência e então chama a filha, veja só. Parecido na vida. Filha, Beleza, pessoal. E agora, como a gente colocou uma segunda música, vocês podem ver que ela está durando muito mais do que a última faixa de vídeo, né? Então, olha, a gente pode clicar e arrastar ela aqui para o final. E para fazer a música terminar também de forma gradual, a gente usa a mesma transição de áudio, traz ela para cá e arrasta aqui. Agora eu vou ensinar mais uma coisa para vocês. Essa transição, ela tem um tempo padrão, mas a gente pode alterar esse tempo padrão. Se vocês olharem aqui, ela está durando 3 segundos. Mas você fala, pô, eu não quero 3, eu quero que demore mais para baixar o áudio. Não tem problema, olha só. Você vem aqui, quando você coloca o cursor logo aqui no começo da transição, vocês podem até ver que ele muda. Aí você clica e arrasta. E aqui, olha, vocês podem ver que eu estou trazendo eles para essa transição para 5 segundos. Tá vendo ali embaixo, ó? 5. Aí eu solto e agora sim, esse áudio vai demorar 5 segundos para tirar o som da música. Tô viva, claro! Tá mais viva que nunca! Não dá pra pular junto, viu? Se você tiver 12 anos, o Fábio me falou. Então, aqui só para fins, de novo, de tutorial, eu vou terminar o vídeo aqui, colocando novamente um cross dissolve, e dessa vez eu vou fazer igual no áudio, eu vou puxar ela para que ela dure, vamos dizer aqui, ó, tá vendo lá embaixo, ó, 2 segundos, vamos botar 3 segundos, ó, 3 segundos, beleza? E, mais uma vez, no áudio transition, eu também vou trazer aqui para 3 segundos. Então, vou dar um zoom out, olha como é que ficou o final. Tá mais viva que nunca! Não dá pra pular junto, viu? Se você tiver 12 anos, o Fábio me falou. Então, pessoal, somente para fins de tutorial, eu acho que deu para vocês entenderem uma série de coisas que foi passado aqui durante o vídeo. Agora, o nosso vídeo está pronto. Se vocês apertarem a barra de espaço, Muito bom dia! vocês vão poder acompanhar o vídeo todo. Lembrando que a gente não fez qualquer tipo de tratamento nas imagens, a gente não colocou nenhum título, a gente não colocou nenhuma correção de cor. Eu vou deixar isso para um segundo vídeo, para uma nova etapa. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu ensine isso, se vocês têm alguma dúvida específica. De repente vocês falam, pô, mas eu estou acostumado a editar no Sony Vegas, ou eu gostaria de aprender o Sony Vegas. A gente pode ensinar um outro software para vocês sem problema, mas se vocês quiserem avançar mais aqui no Premiere, não tem problema nenhum, eu faço novos tutoriais ensinando muita coisa que ainda tem pela frente, tá bom? Agora, pessoal, vamos então para a parte final. O que é o final? É renderizar essa edição toda, ou seja, é dar a saída para um arquivo só para você poder subir para o YouTube, IGTV, compartilhar com os amigos e assim por diante. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? A tecla de atalho no teclado é Command M no Mac aqui, ou no menu você vai em File, né, Arquivo, Exportar Mídia. Quando você clicar nesse botão, ele vai abrir essa caixa de diálogos, que é muito importante, porque é onde tem vários ajustes que a gente precisa fazer. Então, vamos lá, vou rapidamente ir passo a passo com vocês, para vocês entenderem o básico e o essencial disso aqui. Então, primeira coisa que a gente faz é vir aqui, ó, em Output Name e clicar em sequência 1. Para a gente poder renomear e escolher onde a gente vai querer salvar. Então, por exemplo, eu vou vir aqui na minha pasta tutorial de salto duplo,
vou clicar aqui no nome e vou botar aqui, tutorial de salto duplo, .mp4. Esse vai ser o nome do nosso arquivo. Vou dar um save. Então, o lugar onde ele será salvo e o nome já está configurado. Quando a gente vem descendo aqui, a gente tem uma série de outras configurações. Nesse vídeo eu vou mexer somente nas configurações de vídeo, tá bom? E o que a gente vai fazer? A gente pode bater o olho aqui, ver se está tudo certo, ou fazer alterações se assim for necessário. Aqui ele está mostrando, ó, que a saída do vídeo vai ser em 1920 por 1080, ou seja, em Full HD. O frame rate vai ser em 29.97, aquilo que a gente escolheu quando a gente criou a nossa sequência, lembra? E descendo, se você quiser renderizar com a máxima profundidade, você pode clicar aqui porque a qualidade é melhor. Continuando descendo, tem uma coisa muito, mas muito importante, que é o nosso bitrate. Isso é super importante, pessoal, porque ele impacta diretamente na qualidade do arquivo e no tamanho dele também. Então, é diretamente proporcional. Quanto mais qualidade você quiser, maior será o tamanho do arquivo. Aqui existe uma configuração básica, que é assim, CBR significa Constant Bitrate, é uma taxa de bitrate constante, ou variável de uma passagem ou duas passagens. Uma passagem é o suficiente se você optar pela variável. Porém, isso estou falando não para qualidades extremas, tá? Mas a maneira que eu gosto de exportar, quando eu não estou preocupado muito com o tamanho do arquivo, é clicar em Constant Bitrate, em CBR, e aí, para um vídeo em Full HD, sem muita qualidade, a gente pode colocar aqui em 20. Geralmente, eu exporto, dependendo da câmera que eu utilizei, se eu usei a minha Sony com muito mais megabits ou etc, eu posso chegar até 40. Mas assim, 20 megabits por segundo em constant bitrate está bem legal, tá bom? Vocês não vão ter problema. Ah, mas eu quero uma edição que fique menorzinha, um pouco menor, não me importo agora tanto com a qualidade. Tem problema. Você pode vir aqui em VBR, que é variável, um bitrate variável, e se você quiser, você pode diminuir para 10 novamente. Se você puxar para a direita, olha o máximo, são 50, e o mínimo é praticamente 0. E isso aqui vai impactar diretamente na qualidade final do seu vídeo, tá bom? Vamos colocar aqui em CBR 20, que é o que eu estava mostrando para vocês. E vamos continuar descendo. Tudo isso aqui vocês podem deixar sem alterações. Aqui embaixo, utilizar a qualidade máxima de renderização, utilizar previews, e aqui vocês já podem clicar em exportar. Essas são as configurações básicas do ajuste de saída para exportação do Premiere, tá bom, pessoal? Então, clicando em exportar, essa velocidade ela vai ser também diretamente relacionada com a velocidade do seu computador, da sua CPU, da sua GPU, quantidade de memórias, se você tem SSD ou HD, enfim. Cada computador tem um tempo de renderização. Aqui no meu iMac, o estimado aqui é de 4 minutos e 40 segundos agora. Então, eu vou adiantar o vídeo para não ficar chato e vou mostrar como é que ficou a versão final. Prontinho, pessoal. Esperamos aí esses 5 minutinhos mais ou menos. O vídeo foi finalizado e como é que a gente pode verificar? Muito tranquilo. A gente vem aqui no nosso Finder, para quem é usuário de Mac, dentro da pasta que a gente escolheu, tutorial de salto duplo, e aqui está o vídeo finalizado. Como vocês podem ver, o vídeo final ficou com praticamente 706 MB, o que é bem tranquilo, é um tamanho bem razoável para um vídeo de 4 minutos e 38 segundos. Se a gente apertar aqui a barra de espaço só para dar uma olhada, vocês vão ver que o vídeo está finalizado, ó. Muito bom dia! Domingão aqui na GoFly. Tô encontrando aqui o Pombinho. Pra quê, Pombinho? É isso aí, vamos fazer o primeiro salto de paraquedas da Carla. Veio lá de Oliveira, Minas Gerais, 550 km pra fazer um salto de paraquedas. Ah, que bom que é o primeiro dela, não teu, né, cara? Então, você falou o primeiro salto, eu falei, opa! Mas é o dela, esse casal amigo aí que veio prestigiar. Muito bem,
Pombito, o dia tá maravilhoso. Céu lindo, maravilhoso. Tá vendo, pessoal? Ficou muito legal. E agora é só você subir esse arquivo no Dropbox para enviar para amigos, no WeTransfer, subir ele para o YouTube, que daí é um outro tutorial, já é algo um pouco diferente que eu também posso ensinar vocês, caso vocês queiram ter um canal aí no YouTube, enfim. A gente está aqui à disposição. Por favor, deixem nos comentários, entrem em contato com a gente, pode ser pelo nosso direct do Insta. A gente está realmente bem à disposição para ensinar vocês tudo que vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, fiz da maneira mais simples que eu poderia ter ensinado para que vocês aprendam pelo menos o básico do software, para a gente poder eventualmente avançar em aulas futuras aí, tá bom, pessoal? Se você gostou, deixe o seu like e assine o nosso canal, ative as notificações, porque em breve nós teremos vários outros vídeos muito legais para você, tá bom? Eu desejo tudo de bom para você e para sua família e a gente se vê em breve. Um abraço, pessoal. Obrigado pela presença hoje.